Olá, povo abençoado de Deus, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa e esse é o nosso cantinho Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui todas as semanas, deixando aqui um vídeo aula para você, para facilitar a transmissão da sua escola bíblica aí em sua igreja. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo pastor Eliseu Alves. E esse aqui é o nosso cantinho. É o meu, é o seu, é o nosso cantinho Escola Bíblica Dominical. E quero solicitar a sua atenção para o que eu vou lhe falar agora. Primeiro, se inscreva em nosso canal, depois clique 2 vezes no sininho para que as mensagens semanais cheguem em primeira mão no seu aparelho, para que ela possa te auxiliar na Escola Bíblica Dominical aí em sua igreja. Hoje nós temos um assunto importantíssimo a tratar, que é a lição de número 6, o ministério de apóstolo. Isso é um assunto quentíssimo, importantíssimo para nós nos dias de hoje. O apóstolo ainda existe nos dias de hoje? Quem foi os 12 apóstolos? Quem foi o apóstolo Paulo? Quem foram os apóstolos? Existe essa questão da apostolicidade nos dias atuais? Beleza, não saia daqui, pois é esse assunto que nós iremos tratar hoje aqui. Amém? Vamos lá. O texto áureo da nossa lição de hoje está aqui em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. A verdade prática diz: o dom apostólico foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Nós temos o escopo geral, que é o objetivo geral da nossa aula de hoje, que é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Esse objetivo, esse escopo geral, ele tem os seus fragmentos, que são os objetivos específicos que montam o objetivo geral. O primeiro é investigar biblicamente o colégio apostólico, que são dos 12, e segundo é retratar o ministério apostólico de Paulo, e terceiro e último é avaliar a apostolicidade atual. Muito bem, o primeiro ponto fala do termo apostólico. O que é apóstolo? O que significa esse nome apóstolo? Na linguagem que foi escrito no Novo Testamento, as cartas de Paulo, quer dizer apostolem, que quer dizer enviado ou remetido. Para nós nos dias de hoje é um missionário. Isso a gente pode pesquisar no nosso dicionário bíblico Wycliffe ou Wycliffe. Você vai encontrar esse significado lá. Apostolem, que quer dizer enviado ou remetido, que recai sobre a nossa compreensão hoje, que é missionário, é aquele que é enviado. Isso é o termo apostólico. Perceba que nós vamos encontrar isso lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, onde o próprio Jesus foi o primeiro apóstolo, o maior de todos. Pode pesquisar a carta aos Hebreus capítulo 3, versículo 1. Um apóstolo porque ele é apóstolo. Logo da origem, esta fala, o significado desta palavra, porque ele foi enviado pelo Pai, assim como bem também enviou os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, que é o colégio dos apóstolos de Cristo Jesus. Vamos lá. O colégio apostólico é composto por 12, não é por 11 nem 13, mas 12 apóstolos. Perceba que um se fragmentou, um se corrompeu, e Jesus ainda no seu ministério na terra foi substituído, Judas foi substituído por Matias, para completar os 12. Esses 12 apóstolos, irmãos, a singularidade desses 12 apóstolos, desse colégio apostólico, é confirmado lá em Efésios capítulo 2, 20 e Apocalipse 21, 14, que eles são representados por os pilares, por os fundamentos daquele muro da Nova Jerusalém, que cada um corresponde a uma pedra preciosa. Então está lá, esses são os fundamentos dos apóstolos, cada um corresponde o nome de um apóstolo de Cristo Jesus. Ou seja, não pode ser 11, muito menos 13.
Ninguém deu sucessão ao ministério dos 12. O colégio dos apóstolos eram apenas 12, é por isso que foi substituído. E o apóstolo Paulo e outros, esse não entra no colégio dos apóstolos, porque tinha algumas características que montam, né, que era critério desses 12. Primeiro, nós entendemos aqui que era desses 12, eles foram convocados pessoalmente por Cristo Jesus. Jesus convocou pessoalmente os 12. Jesus passou a noite no monte, em jejum e oração, e pela manhã ele desce do meio do povo, ele escolhe 12 apóstolos. Foi ele que escolheu pelo seu bel prazer. E segundo eles andaram com Cristo Jesus, foram testemunhas ocular de Cristo Jesus, eles viram Cristo Jesus. E terceiro e último, eles foram ensinados, doutrinados, orientados, capacitados, todos por Cristo Jesus. Tiveram o melhor professor, Cristo Jesus. Isso era característica desses 12 apóstolos. Isso era o colegiado dos apóstolos, é algo muito singular, visto que estão representados nos fundamentos, nos pilares, lá na Nova Jerusalém. E o segundo ponto fala do apostolado de Paulo. Paulo, nós sabemos que ele teve um encontro com Jesus, mas Jesus ressuscitado. A glória de Jesus encontrou-se com Paulo no caminho de Damasco, quando ele tinha carta legalmente, né, dos tradicionais para perseguir a igreja que estava em Damasco, na capital da Síria. Então, ele tem um encontro com ele no caminho, e nós sabemos de toda a história. Deus, o próprio Cristo Jesus, fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, por sua vez, vai dizer: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja persegue a Cristo Jesus. Então, tem Paulo ali no encontro com Jesus. Sabemos que Jesus dá as ordens para ele, para que tudo aquilo que aconteceu deveria acontecer. Paulo volta, né, para Tarso, e uma certa feita, vendo Barnabé que necessitava de pregar o evangelho aos gentios, ele logo compreende que a chamada de Deus, o encontro de Jesus com Saulo não foi em vão. Então ele vai a Tarso, pega Saulo e leva para Antioquia da Síria para ensinar, para orientar, para se preparar ali para uma grande missão. Estava ele ensinando, orientando a igreja juntamente com Barnabé. Então o Espírito do Senhor, ele ordena para que separasse Saulo e Barnabé e enviasse como apóstolo. Apóstolo aqui está dizendo que é um missionário, é aquele que é enviado, que é remetido para uma obra específica. Assim como Cristo Jesus, ele foi o primeiro apóstolo, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, enviado pelo Pai. Agora os 12 são enviados por Cristo Jesus, e por sua vez agora Paulo e Barnabé estão debaixo de uma ordem dos apóstolos, da igreja em Jerusalém. Eles não estavam indo por sua própria conta, eles tinham uma ordem superior. Apóstolo aqui não é um título superior, mas quer dizer missionário, aquele que é enviado. Então ele sai, assim bem como Paulo, Barnabé, Silas e outros que fizeram parte dessa mesma comissão de Paulo. Eles eram conhecidos como apóstolo, ministério dado por meio de dom ministerial, que quer dizer enviado, não é superior, é enviado. Se é enviado, ele está debaixo, está sob uma ordem de alguém superior. Então, falando da conversão de Saulo, sabemos como foi a conversão de Saulo. E segundo aqui, um homem preparado para servir. Saulo foi mentoreado, preparado para servir. Um enviado, um apóstolo, ele precisa ser preparado. Os discípulos levaram um tempo para ser preparado, e a preparação final para que eles dessem início a um grande trabalho com o poder de Deus foi no dia de Pentecoste, que o Senhor lhes conferiu poder, fez deles dinâmicos, dinamite,
dínamo, fez deles capazes de sair para ministrar a palavra, ser testemunho do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus. Eles foram preparados. Um missionário precisa ser preparado, um apóstolo precisa ser preparado para ser enviado. O menor dos apóstolos. Paulo se considera como o menor, ele não se inclui no colégio dos 12, ele se considera, Paulo considera a si mesmo como um abortivo. Abortivo é aquele que nasce fora de tempo, entendeu? Um abortivo, aquele que nasce fora do tempo. Paulo estava se considerando como um abortivo, o menor de todos, aquele que nasce fora de tempo. Ele exercia a função de apóstolo, que quer dizer enviado, missionário, mas ele jamais se sentiu superior e igual aos primeiros apóstolos, porque ele sabia que fazia parte de uma outra categoria de apóstolos. Primeiro os 12, mas o Senhor fechou a conta dos 12. Acredita-se que esses 12 estão entre os 24, que foi visto por João, lá no capítulo 4 de Apocalipse, quando foi mostrado a João o trono, o tabernáculo de Deus lá na eternidade, lá em cima no céu, quando ele vê os 24 anciãos todos de coroas na cabeça. Acredita-se, não posso afirmar, ninguém pode afirmar, mas acredita-se que 12 são os 12 príncipes da tribo de Israel, cada ancião representando os 12, e os outros 12 são os 12 apóstolos, representando os 12 apóstolos de Cristo Jesus. Amém? Que eles também estão nos muros da cidade da Nova Jerusalém. Os príncipes de Israel, das 12 tribos, eles são representados pelas 12 portas, cada uma pérola que corresponde a cada príncipe. E os 12 apóstolos são os fundamentos, as colunas, cada uma representando um apóstolo de Cristo Jesus. Então isso é muito sugestivo. Meus amados, então nós vamos aqui, ó. Ele se considerou como o menor de todos os apóstolos. Percebam que Paulo já não fazia parte do colégio apostólico de Cristo Jesus, mas fazia parte de um grupo de missionários, sendo ele um instrumento estrondoso. Entre os 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu exatamente 13 cartas. Ele foi altamente capacitado, um instrumento extraordinário de Deus, mas ele não se sente maior do que os outros apóstolos, que foram os discípulos de Cristo Jesus. Lembrando que nós vamos encontrar aqui Pedro falando a respeito dos presbíteros, lá na carta dele, lá no finalzinho, próximo ao Apocalipse, Pedro fala dos presbíteros e inclui a si mesmo, dizendo do qual eu também sou um. Então Pedro exercia essa função de presbítero, era como um pastor, porém tinha um título de apóstolo porque foi enviado. Apóstolo quer dizer enviado, mas a expressão de Pedro é muito sugestiva, é muito interessante. O Senhor classificou os 12 como os discípulos de Cristo, né, que ele também fala que é presbítero e apóstolo do Senhor, enviado por Cristo Jesus. Apóstolo porque enviado. A apostolicidade nos dias atuais, Efésios 4, versículo 11, é por meio do dom. Nós temos a próxima aula, falar sobre os profetas, não foge à regra, da mesma forma, são dados esse poder ministerial não para classificar um padrão, não para classificar, um título, mas para classificar uma função. Então, logo entendemos que a apostolicidade dos dias atuais corresponde aos missionários. Missionário é apóstolo, aqueles que são classificados pela igreja, catalogados, ensinados, assistidos, preparados, avaliados e enviados pelos pastores.
Então, não é um título superior. Ah, eu sou o apóstolo. Lembrando que o apóstolo aqui, como missionário, ele está debaixo, ele está sob a ordenância de um pastor que é líder de um ministério. Ele prepara, ele faz com que a pessoa entenda o seu chamado, e depois do chamado, ele recebe, ele vai estudar, se preparar para sair, para fazer essa função, desenvolver essa função de missionário, que é o mesmo apóstolo. Ainda há apóstolo nos dias de hoje, no sentido estrito do termo, não existe mais. No sentido do colegiado dos apóstolos, não existe mais. Existe missionário, apóstolo missionário, enviado, dado por dom, vocação dado por Deus para a pessoa desenvolver. Nem todos podem ser missionários. Por que tantas dificuldades de entendermos ministério missionário? É porque é vocação. Eu entendo a vocação que Deus me deu. E imagina só a capacidade que Deus dá a um missionário para suportar certas coisas que um pastor, eu não conseguiria. Mas é vocação, é um dom que Deus dá. A pessoa tem toda aquela desenvoltura, tem toda aquela capacidade de lidar com as situações mais complicadas que existem no campo, e eles conseguem lidar com aquilo. Então, no sentido estrito, que quer dizer do colegiado dos apóstolos, não mais. Mas no sentido de dom, capacidade dada, como no sentido desse termo apostolion, que quer dizer enviado, aí sim, que é o mesmo missionário. Os 12 fundamentos da cidade, como já foi falado lá. Então, isso é sentido estrito da palavra, ou seja, dos 12, do colégio dos apóstolos, os 12, não pode ser menos nem mais, foram apenas os 12. Então nós percebemos aqui que os apóstolos fora dos 12, nós vamos aqui expressar aqui alguns, por exemplo, como Paulo. Nós temos referências bíblicas aqui em Atos dos Apóstolos 14, versículo 4 ao 14, ou 4 e 14, nós temos aqui Romanos 16, 7, nós temos outras referências aqui falando desses apóstolos como enviado, como missionários. Não é uma liderança superior à liderança de pastor, mas missionários. Por exemplo, porque falar do ministério apostólico atual, por que nós esqueceríamos de falar desses homens de Deus aqui? Por exemplo, as pessoas que foram chamadas para evangelizar os povos nesses tempos que não estão muito distantes, passados pouco antes, que fizeram uma revolução muito tremenda aí há 500 anos atrás, muito mais, um pouco mais de 500 anos atrás, como John Wesley. John Wesley revolucionou né, essa parte da Europa com o poder de Deus na vida deles, e foi um verdadeiro apóstolo, foram um missionário daquele tempo. Não é um título que vai classificar a pessoa como um apóstolo, mas a sua função. Perceba que William Carey, um homem conhecido como o pai das missões modernas, esse homem estude lá nos Heróis da Fé, estude a história desses homens, que você vai ser motivado a fazer a obra do Senhor, a ser um apóstolo, um missionário desta geração. Faça valer a pena o dom que Deus te deu. Por exemplo, Hudson Taylor, o Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, o irmão André e muitos outros, esses dois homens missionários que vieram da Suécia, passaram pela Rua Azusa, Los Angeles, e vieram a Belém do Pará. E hoje nós estamos aqui com todo esse movimento pentecostal, desfrutando e fazendo da obra do Senhor uma coisa linda, usufruindo dos dons espirituais que Deus deu a esses homens para que eles trouxessem para nós aqui no Brasil. E hoje vejo o quanto a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, tem crescido aqui no Brasil.
Que Deus abençoe, meu amado. Vamos estudar. Se aplique nesses estudos. Esse trimestre é uma coisa linda, um aprendizado maravilhoso para nós. Não abra mão. Leia, estude todas as aulas, porque é um estudo em série, para que possamos, lá no final, agradecer por tão grande estudo e tão grande material para a capacitação da nossa vida, compreendermos melhor a nossa função nessa terra, por que nós estamos aqui, porque Deus nos deu esse dom, por que Ele quer que a gente se envolva com a obra dele, o que Ele tem para nós a respeito disso. Por que Ele quer a gente envolvido nessa obra? Claro, Ele te salvou, me salvou, mas Ele quer o nosso serviço. Ele confiou a nós, não foi aos anjos, cabe a nós fazermos esta obra. O Espírito Santo é o orientador, é o mentor de todos nós, mas é necessário nós tomarmos posse de todos os dons conferidos por Ele, para que nós possamos executar a obra do Senhor com excelência. Eu me despeço aqui agradecendo a sua compreensão e graças a Deus que você assistiu até o fim, porque você está edificado, está abençoado. Deus abençoe. Até a próxima, assim querendo Deus.